Olá, eu sou Victoria Medina, facilitadora regional da Rede das Margaridas da CPLP, e na aula de hoje falaremos sobre o direito à segurança alimentar e nutricional, que chamamos de SAN, onde abordaremos o que é a SAN, como obtê-la, qual o papel do Estado na sua garantia e a importância central da mulher para o seu alcance. A primeira parte dessa aula será ministrada pela minha colega Joana Dias, e eu volto para a segunda e última parte. Até já! O conceito de segurança alimentar e nutricional está profundamente ligado ao reconhecimento da alimentação como um direito e precisa de ser entendido a partir de uma abordagem interdisciplinar. O caráter multidimensional da segurança alimentar e nutricional é percebido mais claramente quando definimos quais são as suas 4 dimensões: a disponibilidade, o acesso, a utilização e a estabilidade. Em linhas gerais, isso quer dizer que existe segurança alimentar e nutricional quando as pessoas têm a todo momento a disponibilidade, o acesso físico e económico a alimentos seguros, nutritivos, suficientes para satisfazer as suas necessidades dietéticas e preferências alimentares, a fim de levarem uma vida sã, digna e ativa. Assim, são justamente as políticas de promoção de segurança alimentar e nutricional que poderão contribuir para a realização do direito humano à alimentação e à nutrição adequadas. É fundamental compreender que a principal causa da insegurança alimentar não é uma mera questão produtiva, mas sim perpassa sobretudo pela falta de garantia de acesso aos alimentos por parte de todas as pessoas. Como bem disse Carolina Maria de Jesus, quem inventou a fome são os que comem. Em outras palavras, a fome, a manifestação mais violenta da insegurança alimentar em todas as suas formas, é resultante de uma vontade política. Após o reconhecimento da alimentação e nutrição adequadas como direito e da sua inserção no PIDESC, no Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, foi atribuído ao Estado o dever de proteger as cidadãs e os cidadãos contra a fome e de prover segurança alimentar sob uma perspectiva multidimensional. Em 2011, foi aprovada pelos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, a Estratégia de Segurança Alimentar, a ESAN-CPLP. Este instrumento político visa precisamente assegurar a realização progressiva do DANA, do Direito Humano à Alimentação e à Nutrição adequadas. Deste modo, a partir da aprovação desta estratégia, os Estados-membros ficaram incumbidos de incluir a segurança alimentar e nutricional como um tema prioritário nas respectivas agendas políticas nacionais. Com o intuito de monitorar a formulação e a implementação das políticas públicas de promoção da segurança alimentar e nutricional, foi instituído o CONSAN-CPLP, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP. No tocante às esferas nacionais, como parte do marco da ESAN-CPLP, ficou estabelecida a necessidade de fortalecer, de efetivar, os Conselhos Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional como um plano tático para o apoio à agricultura familiar e para o alcance da segurança alimentar e nutricional. Em relação à Angola, é importantíssimo avançar com o processo de criação do CONSAN Nacional, bem como com a revisão da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em consonância precisamente com as prioridades estratégicas da ESAN-CPLP. Sem dúvida alguma, uma conquista fundamental na região, conhecida, reconhecida, que tem inspirado outros processos um pouco por todo o mundo. Apesar dos avanços institucionais ao nível da comunidade de países de língua portuguesa, são urgentes os compromissos dos Estados pelo pleno alcance da SAN. No último informe sobre o estado da segurança alimentar e nutricional no mundo, divulgado em 2020 pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, afirma-se que é inaceitável, no mundo que produz o suficiente para alimentar toda a sua população, que mais de 1,5 bilhão de pessoas não consigam ter uma dieta que cumpra os níveis básicos de nutrientes essenciais, e mais de 3 bilhões nem ao menos possam ter acesso a uma dieta saudável mais barata. Ainda mais de 690 milhões de pessoas que padecem de fome no mundo. Em 2019, números que ainda não contemplam os efeitos agravados pela pandemia da Covid-19, o número de pessoas afetadas por insegurança alimentar severa era já de cerca de 750 milhões, ou seja, aproximadamente 1 a cada 10 pessoas no planeta não tiveram acesso a uma alimentação adequada e nem sequer suficiente. E o mais preocupante é que a tendência, se nada for feito, é de que essa situação venha agravar-se ainda mais. A previsão é de que o número de pessoas afetadas pela fome chegue a 840 milhões em 2030. Para além da fome, cada vez mais pessoas têm se visto obrigadas a reduzir a quantidade e a qualidade dos alimentos que consomem. Portanto, para se alcançar a SAN é preciso agir com urgência e pôr em prática políticas públicas de erradicação da pobreza e de fomento à igualdade, pois é a pobreza estrutural fundamentada nas desigualdades sociais a principal causa da insegurança alimentar.
Nesse sentido, as minorias sociais e os países em vias de desenvolvimento são os maiores afetados. De acordo com a Organização das Nações Unidas, as mulheres e as meninas de zonas rurais são as mais afetadas pela pobreza. A organização destaca que, segundo indicadores de gênero e desenvolvimento, as mulheres rurais ocupam piores posições do que os homens do campo e mulheres do meio urbano relativamente à pobreza, à exclusão e aos impactos da mudança climática. Diante disso, é possível concluir que a vulnerabilidade em segurança alimentar e nutricional é claramente afetada pelas desigualdades de gênero, particularmente no campo. Além de estarem mais suscetíveis à insegurança alimentar, as meninas e mulheres do meio rural também são mais afetadas pelos impactos das mudanças climáticas. Assim, esse ciclo de reprodução de desigualdades reflete-se na privação dos seus direitos ao acesso a recursos naturais e produtivos. É a agricultura familiar que, assente na sustentabilidade e com protagonismo feminino, produz a maior parte dos alimentos saudáveis que chegam à mesa das pessoas, sendo a forma de produção que propulsiona a ação. Embora sejam as trabalhadoras do campo as responsáveis por mais da metade da produção de alimentos no mundo e, na CPLP, possam chegar a representar até 80% da força de trabalho no campo, exercendo um papel fundamental na garantia desses direitos, essa constatação revela uma realidade contrastante, pois muito do trabalho realizado pelas mulheres rurais continua a ser invisibilizado e mal remunerado, isso quando há remuneração. Nesse sentido, o reconhecimento do papel central das mulheres rurais para o fortalecimento de sistemas alimentares sustentáveis e o seu caráter de resiliência é uma ação estratégica prioritária para a erradicação da pobreza e das desigualdades. Garantir às trabalhadoras do campo o acesso a recursos naturais e produtivos é essencial para a produção de alimentos e geração de renda, contribuindo fundamentalmente para a instalação da SAM, das suas famílias e comunidades. A promoção dos direitos das mulheres rurais tem sido fortemente recomendada pela FAO, que apontou que a eliminação das desigualdades de gênero seria substancialmente benéfica para a produção agrícola e para a sociedade como um todo, pois a organização estimou que, se elas tivessem acesso igualitário aos recursos produtivos, poderiam aumentar em até 30% o rendimento do seu trabalho. Diante disso, faz-se urgente a inclusão de uma abordagem de gênero nos programas, políticas e leis nacionais. Sobretudo, é necessário garantir que haja participação efetiva das mulheres rurais na definição das políticas agrícolas. Assim sendo, o empoderamento das mulheres rurais como agentes de desenvolvimento socioeconômico efetivo sustentável deve ser considerado como estratégia prioritária da erradicação da pobreza e promoção da alimentação enquanto direito, em prol da instauração do estado de segurança alimentar e nutricional a nível local, regional e global. A luta por direitos das mulheres é de todas e todos. É a luta por desenvolvimento, é a luta por um mundo mais justo e igualitário, é a luta pela SAM. Muito obrigada por ter assistido a aula até aqui.